Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Primeiro eu peço para você se inscrever em nosso canal, ficar até o fim desse vídeo, não perder nenhum detalhe, que tem muitas informações legais para a gente falar aqui sobre o nosso Botafogo. Final de semana sem jogo do Botafogo, né? Somente terça-feira teremos aí Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos, né? O clássico vovô, mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre o Luiz Henrique. Vocês vão lembrar que quando o Botafogo contratou o Luiz Henrique, a maior contratação da história do futebol brasileiro, 20 milhões de euros foi o valor que o Botafogo pagou para trazer o Luiz Henrique. Teve uma ala da imprensa, né, dos jornalistas, que a gente, como torcedor do Botafogo, já está vacinado, né, já está acostumado a lidar com esses tipos de jornalistas, né, que querem tudo que seja positivo do Botafogo. Esses jornalistas têm uma vírgula, têm um porém, têm um no entanto, ali para tentar jogar o Botafogo para baixo, para tentar desmerecer o Botafogo. E assim aconteceu também com o Luiz Henrique. Começou ali uma onda de alguns jornalistas a falarem o seguinte: não, mas o Botafogo vai ficar como se fosse uma barriga de aluguel, porque nós verificamos aqui que o Luiz Henrique vai ficar no Botafogo somente por 6 meses. E aí lá no meio do ano, o Luiz Henrique vai para o Lyon. O Botafogo vai servir como um clube satélite. O Luiz Henrique vai para lá. Ele vem aqui só para ficar um tempo e depois sair do clube. Isso foi tão repetido por alguns jornalistas, mas tão repetido, e jornalistas com alcance, que alguns torcedores do Botafogo começaram a cair, cara, nessa falácia. Começaram a acreditar nessa mentira. Só que isso é uma estratégia mesmo de alguns jornalistas, principalmente de alguns jornalistas que torcem para rivais aqui do Rio de Janeiro, de desmerecer o Botafogo. Não aceitam que o Botafogo fez sim a maior contratação da história do futebol brasileiro e que o jogador está comprometido e vai continuar jogando pelo menos até o final da temporada aqui no clube. E agora, hoje, precisou vir o Luiz Henrique, o próprio jogador, para falar sobre isso. Numa entrevista ao GE. Globo, abre aspas para o Luiz Henrique. Eu estou muito feliz aqui no Brasil. Pretendo ficar aqui até o final do ano. Ainda não estou pensando na Europa. Quero fazer a minha parte aqui no Botafogo. Quero reestruturar o Botafogo. É um clube que merece muito estar lá em cima. É um clube que está brigando por títulos e é como se fosse a minha família. Eu quero fazer a minha parte aqui. Lá na frente eu penso e falo sobre o Lyon. Fecha aspas, Luiz Henrique. Precisou ele vir a público, dar uma entrevista, e agora o que vai acontecer? Esses mesmos jornalistas que há 4 meses atrás estavam falando essas mentiras por aí, vão ficar calados. Vão fingir que nada aconteceu, porque não convém a eles. Fizeram um burburinho lá atrás, fizeram um monte de torcedor do Botafogo acreditar nessa mentira, um monte de gente ficou espalhando isso aí, para agora fingir que nada aconteceu, né? Enquanto nós, jornalistas que estamos aqui cobrindo o Botafogo, que fazemos um trabalho sério com o Botafogo, fomos atrás da informação e recebemos do próprio John Textor, recebemos de pessoas ligadas ao Botafogo o seguinte: gente, tem nada a ver essa questão dele sair no meio do ano, não tem nada a ver, né? Existe sim uma questão de rede multiclubes entre Botafogo, Lyon, né, o Molenbeek. Existe sim um método de rede multiclubes que está sendo implementado, né, de jogadores do Botafogo que vão emprestados para o Molenbeek, de jogadores do Botafogo que são vendidos ao Lyon. Depois, jogadores que estão lá no Lyon, mas estão em baixa, retornam ao Botafogo por empréstimo. Existe sim essa colaboração da rede multiclubes, mas desde que isso não prejudique um clube dentro dessa rede. A saída do Luiz Henrique no meio do ano seria muito prejudicial ao Botafogo. Lá no final do ano, no final da temporada, ok. Luiz Henrique é um garoto novo, é um garoto com muito potencial e que estava no Bet lá na Europa e tem o desejo de retornar para a Europa, e a gente sabe que ele tem futebol para retornar à Europa, mas desde que não prejudique o Botafogo. Lá no final do ano, ok. No meio do ano, não fazia nenhum sentido. E agora
confirmado pelo jogador, né, desmentindo essas inverdades que foram ditas por dias e dias, semanas, por vários jornalistas que a gente vê que trabalham sempre contra o Botafogo. Jornalistas que, em vez de darem a notícia correta, eles preferem ir por um lado sempre em que vai colocar o Botafogo numa situação onde todo mundo vai querer zoar, onde todo mundo vai querer tirar sarro do Botafogo, porque é isso que eles querem. Trabalhar para os rivais, para que os rivais cheguem e tentem zoar o Botafogo. Por isso eu sempre repito a vocês, jornalistas sérios, né, da mídia tradicional existem. Existem sim alguns jornalistas sérios que eu acho que todo mundo tem que acompanhar. Tem muita gente boa por aí, mas também tem muita gente ruim. Tem muita gente que usa o alcance a seu favor para prejudicar o clube, para prejudicar o Botafogo, e a gente precisa estar muito atento a esses jornalistas, que eu não preciso ficar citando o nome, mas eu tenho certeza que só por essas palavras aqui, alguns vocês já sabem quem são. Tá bom? É isso, gente. Luiz Henrique confirmando que fica até o final do ano no Botafogo. Agora, né, a gente fica torcendo para que cada vez ele cresça mais. Eu acho que o Luiz Henrique tem capacidade de jogar mais ainda do que ele está jogando. Né? O Luiz Henrique, eu acho que ele não chegou ainda no seu máximo aqui no Botafogo. Algumas partidas boas, outras partidas nem tanto, mas está faltando um Luiz Henrique mais decisivo, né? Tá faltando um Luiz Henrique com mais participações, né? Talvez aí alguns jogos ele conseguiu ser decisivo, por exemplo, o gol contra o Flamengo, né, no Clássico, alguns jogos com assistências, mas eu ainda tenho essa esperança, né, que até o final do ano o Luiz Henrique vai conseguir extrair o seu máximo do seu futebol aqui no Botafogo, decidir mais partidas, e temos tempo, temos aí pelo menos mais 5 meses aí, né, de temporada, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, né, para o Luiz Henrique ser cada vez mais decisivo e continuar crescendo o seu futebol aqui no Botafogo. Tá bom? Então é isso, gente. Resumo da história para vocês. Luiz Henrique fica no Botafogo até o final do ano, né? E não acreditem em qualquer falácia que dizem por aí, principalmente de jornalistas que trabalham para os times rivais, sempre com a intenção de diminuir o Botafogo, com a intenção de fazer com que os outros torcedores tentem tirar sarro, fiquem zombando do nosso clube. Deem moral para quem trabalha de forma séria, deem moral para quem trabalha na mídia independente do Botafogo, né? Que não é 100% também, ninguém é perfeito, tem gente boa, tem gente mais ou menos, tem gente ruim, como em todo lugar. Mas aqui, pelo menos, todo mundo é botafoguense de coração e jamais vai ficar fazendo algo para diminuir o Botafogo, para diminuir o nosso clube, porque a gente torce e ama aqui, todos nós amamos esse clube e a gente quer cada vez melhor que esse clube fique e que esse clube continue avançando. Beleza? É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Bom final de semana para vocês.